Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus, na poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede de mais uma vez estar aqui para pregar a Tua palavra. Tua palavra que ela é viva, ela é eficaz e ela com certeza não volta vazia. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada irmão que vai entrar nessa live. Que Deus possa estar falando através da sua palavra. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos aguardar mais alguns minutos e já estaremos meditando na palavra de Deus. Paz do Senhor, irmão José Carlos. Deus abençoe, irmão José Carlos, a sua família, irmã Joseni, os filhos. Deus abençoe. Nós estávamos na igreja agora, com o ensaio dos varões, que foi bênção. Tudo para fazer, tudo que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você que pode compartilhar essa live, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ser edificadas através da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos estar aguardando mais alguns minutos e já vamos estar meditando na palavra de Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em 2 Reis, capítulo 5, que fala da cura de Naamã. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha mãe também já está conosco, que Deus abençoe. Deus abençoe grandemente minha mãe, meu pai, possa estar abençoando, Deus possa estar prosperando a vida de vocês. Glória a Deus. Então vamos estar meditando na palavra de Deus. Como eu já falei, a minha palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Eu vou estar lendo alguns versículos com os irmãos. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito. Por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Glória a Deus. E eu queria ler a partir do versículo 9, que diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado.
Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Essa passagem fala de Naamã. Naamã foi como diz na palavra, um chefe do exército do rei da Síria. E ele era um varão valoroso. E ele era muito responsável. Só que ele foi cometido de lepra. A lepra naquele tempo, naquela época, era uma doença incurável, não tinha cura. E as pessoas que tinham lepra tinham que ser afastados da cidade. Não podia ficar no convívio das outras pessoas, porque senão iam ser infectadas com a lepra. E a lepra era uma doença muito traumática, porque era feridas que ia saindo pedaço de carne. É uma doença muito grave e raramente as pessoas conseguiam sobreviver da lepra. E esse capitão do exército, ele tinha lepra. E muitas pessoas não sabiam que ele tinha lepra, pois ele usava a armadura e muitos dos soldados não sabiam que ele tinha lepra. E imagine, irmãos, ele com aquela dor, trabalhar, servir o dia inteiro no exército, e não podendo tirar aquela armadura, porque senão ia revelar as feridas que ele estava de lepra. Imagine, eu fico imaginando a hora que ele tirava aquela armadura, o cheiro que saía. Então, a pessoa ficava apodrecendo em vida, ia caindo pedaços da pessoa. É uma doença muito grave e incurável. Naquele tempo não tinha cura. E Naamã, ele estava sofrendo desse mal. Mas uma serva, uma escrava, né, que ele pegou lá de Israel, e para trabalhar na casa dele. E por meio dessa escrava, por intermédio dessa escrava, dessa serva, que ele teve acesso a Eliseu. E ele falou para o rei da Síria, e o rei da Síria mandou uma carta para o rei da Síria mandou uma carta pro lado do rei de Israel, né? E Eliseu escutou. E ele falou: não, pode deixar que eu vou conversar com ele, manda ele conversar comigo. Daí Naamã foi lá na casa dele, só que ele mandou um mensageiro, de vez de ir atender, como o Naamã pensava que ia acontecer, ele mandou um mensageiro, só mergulhe 7 vezes no Jordão. E ele ficou indignado, porque ele é um capitão do exército, ele tinha uma posição de destaque no exército assírio, e o Eliseu, o profeta, não veio nem receber ele. Mandou um mensageiro falar para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E ainda falou que tinha tantos rios, né? Como diz no versículo 12, não porventura Abana, Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? E ainda ele estava desdenhando as águas de Israel, os rios de Israel. Então, ele não estava crendo naquilo que o profeta falou. Ele estava a ponto de perder a bênção, porque o profeta não veio falar com ele pessoalmente. Ele pensou que o profeta ia lá, ia estender a mão e ia curar. Por intermédio do profeta, Deus ia curar. Mas Deus não trabalha dessa maneira, irmãos. Ele trabalha da maneira que ele quer. Então, aprove Eliseu mandar um mensageiro para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E ele não queria fazer isso. Então, ele estava a ponto de perder a bênção por desobediência.
Quantas das vezes nós perdemos a nossa bênção porque estamos desobedecendo a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus e estamos desobedecendo. Muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção por causa disso, porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus, nós ouvimos e não obedecemos. Então, ele estava a ponto de perder a bênção de ser curado por causa de coisas pequenas. Por causa do que Eliseu não foi receber ele. E ele estava a ponto de perder. Glória a Deus. E por intermédio da menina, Naamã soube do profeta Eliseu, como eu já falei. E o rei de Israel, ele rasgou as suas vestes em sinal de medo, porque ele ficou com medo. Que Naamã foi lá, leproso, e ele ficou com medo. Ele, em sinal de medo, ele rasgou as vestes. E Naamã foi para a porta da casa de Eliseu, como eu já falei também. E Naamã ficou bravo. Irmãos, não podemos pensar que Deus vai agir da nossa, como nós queremos, como a nossa maneira, como nós queremos que aconteça. Deus não age desse jeito. Deus age da maneira que Ele quer. Ele é soberano para fazer o que Ele quer. Então, muitas das vezes, que nem eu já falei, nós perdemos a nossa bênção, nós perdemos por causa de nós não escutamos a voz de Deus. Nós escutamos muitas das vezes, mas não obedecemos o que Deus está nos falando. Ele não queria mergulhar no Jordão. Ele não queria. Mas os servos que estavam acompanhando, os soldados, falaram, então, por que você não mergulha? Né? Se nós estamos aqui, vá lá e mergulhe. Né? Então, Deus usou esses servos, esses soldados, para que Naamã fosse curado. Deu uma segunda chance para ele. Então, como Deus é maravilhoso, irmãos. Se nós pecamos numa parte, uma vez nós pecamos ali, que nós não ouvimos a voz dele e não obedecemos, ele deu uma segunda chance para Naamã, para ele ser curado. E por intermédio desses soldados, ele mergulhou 7 vezes no Jordão. E Deus colocou no meu coração o significado desses 7 pulos, desses 7 mergulhos que ele deu no Rio Jordão. Então ele foi lá, tirou a sua armadura, revelou a sua lepra, a sua doença, as suas chagas, e foi lá e mergulhou. Então o primeiro mergulho é incredulidade, porque ele não creu. Ele não creu que dando esses mergulhos no rio de Israel, no Rio Jordão, ele seria curado. Então ele não creu na palavra do profeta. Então ele precisou, Deus precisou intervir 2 vezes, usar pessoas para que ele recebesse a bênção que ele tanto procurava. Então o primeiro pulo é a incredulidade. Ele não acreditava que se ele mergulhasse 7 vezes, ele ia ser curado. O segundo pulo já é a esperança. Então, ele estava com esperança já. Mas então, se eu estou aqui, né? Se eu vim aqui, eu tenho esperança de ser curado. Ele colocou aquilo no seu coração, de ser curado. O terceiro pulo, eu acredito que seja a obediência. Então, ele no primeiro pulo ele não creu. Ele não estava crendo que ele ia ser curado. O segundo pulo, ele já estava com uma esperança de ser curado. No terceiro pulo, a obediência. Ele obedeceu o que Deus falou para ele por intermédio do profeta Eliseu. Por 2 vezes, ele usou pessoas para receber a vitória. O quarto pulo, o quarto mergulho é a perseverança. Ele não desistiu. Então, isso acontece conosco também. Muitas das vezes Deus ele fala conosco,
mas nós muitas vezes não cremos no que Deus está falando conosco. Será que é Deus que está falando conosco mesmo? Será que é Deus? Será que é Deus mesmo? Então, muitas das vezes nós não cremos, nós não levamos Deus a sério. Ele está falando conosco, ele fala que ele vai nos ajudar, ele vai nos ajudar no que nós estamos precisando, o que nós estamos pedindo, clamando a ele. E muitas das vezes ele fala, dizendo, filho, eu estou no controle de todas as coisas. Por mais que você ache que não vai, que eu estou em silêncio, que eu não estou, mas eu estou no controle de todas as coisas e eu vou te dar essa vitória, mas no meu tempo. Então ele começou a obedecer no terceiro pulo, no terceiro mergulho, ele obedeceu, uma obediência. No quarto pulo é perseverança, ele perseverou, ele já estava crendo, esperando o milagre dele. No quarto pulo, quarto mergulho, a fé, ele estava com fé que ele ia ter a vitória, que ele ia ser curado. O sexto pulo é uma expectativa. Será que eu vou receber essa bênção que eu tanto estou procurando? Será que eu vou ser curado dessa doença que tanto me assola, que tanto me machuca? E o sétimo pulo, o agradecimento. Porque a hora que ele levantou, ele deu o sétimo mergulho, que ele levantou, ele estava curado. Glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Então, o sétimo pulo é o agradecimento. Ele agradeceu a Deus pela bênção que ele recebeu. Ele estava alegre. Ele estava muito alegre, porque ele estava completamente curado. Muitas das vezes nós não acreditamos no que Deus pode fazer. Nós não cremos. Será que Deus pode me curar dessa doença? Será que Deus pode fazer isso que eu estou tanto procurando? Será que Deus ele pode me abrir essa porta de emprego? Será que Deus pode me ajudar no que eu estou precisando? Ele pode. Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas, irmãos. Então vamos estar clamando e agradecendo a Ele. Como Naamã fez. A princípio, ele não acreditou. Ele não acreditou que o milagre vinha. Mas, por intermédio de pessoas, ele foi lá e mergulhou. E foi curado. Imagine o quanto de sofrimento que esse homem passou. Com aquela armadura, o dia inteiro, com aquela armadura e com aquelas feridas. Então, e ser curado, completamente restaurado a saúde dele. Então, o nosso Deus é o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas. Por mais que você pense que não vai ter solução para o teu problema, mas clame a Ele. Ore a Ele, que Ele vai te dar a vitória. No tempo dele, Ele vai te dar a vitória. Glória a Deus. E Naamã, ele agradeceu. Ele agradeceu a Deus por essa vitória. Então, vamos ouvir a voz de Deus. E como que nós ouvimos a voz de Deus? Através da intimidade, da comunhão com Ele. Então, quando nós estamos em comunhão com Ele, quando nós temos uma intimidade com Ele, nós ficamos sensíveis para ouvir a voz dEle. Então, é maravilhoso, irmãos, nós ouvirmos a voz de Deus. É maravilhoso quando nós pedimos alguma coisa e Deus nos atende. Muitas das vezes demora um pouco, mas Ele nos atende. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então Ele nos dá livramento, que muitas vezes nós nem percebemos, mas Ele está cuidando de nós. Glória a Deus. Então temos que agradecer a Ele pelo sacrifício que Deus fez
de dar o seu único filho para morrer numa cruz. Eu sempre falo isso, não vou me cansar de falar isso. Nós temos que agradecer em todos os momentos por tudo que Deus fez por nós e faz por nós. Ele enviou o seu filho para morrer numa cruz, para ser crucificado, ser moído, para ser cuspido, para que nós estivéssemos aqui hoje. Então nós temos que agradecer. Mesmo que agradecêssemos 24 horas por dia, não agradeceríamos tudo que Deus fez por nós e continua fazendo. Então vamos buscar a presença dele através do Espírito Santo. Vamos procurar ser cheios da presença dele através do Espírito Santo. Vamos pedir a direção do Espírito Santo para que ele nos guie no caminho correto, para que ele nos guie para fazer coisas que agradam a ele. Então vamos estar clamando, irmãos. Vamos estar em todo o tempo estar agradecendo a ele e procurando ser cheios da presença de Deus, ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, eu sinto a presença dele aqui. Então, irmãos, ele foi curado. Mas tem uma continuação o Geazi, que o Geazi era o homem, o mensageiro de Deus lá, de Eliseu, né, o ajudante de Eliseu. E o Naamã, ele quis dar oferta para Eliseu, prata, né, dar presentes, e ele não aceitou. Daí Naamã foi embora. Mas Geazi pegou e foi atrás dele, dizendo que Eliseu tinha falado que ele ia aceitar os presentes. Então ele cometeu 2 pecados. De mentira, que Eliseu não falou isso, e de roubo, porque ele estava roubando, de uma certa forma ele estava roubando. E qual que foi a consequência desse ato dele? Porque Deus revelou para Eliseu o que Geazi fez. Ele escondeu os presentes na casa dele. E Deus revelou para Eliseu. E daí, como diz no versículo 22 e 23, diz assim, ó: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, e estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata. E como diz também no versículo 26 e 27. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então, olha a consequência do ato de Geazi. Além dele pegar lepra, a descendência dele também ia ser leproso, de um ato impensado. Então nós precisamos pensar muito antes de agir. Nós não podemos agir por impulso, irmãos. Nós podemos agir por impulso. Então vamos estar agindo, pedir a direção de Deus. Geazi fez uma coisa errada. Ele pediu uma coisa que não era dele. E a consequência veio. Então não podemos fazer coisas erradas. Somos pecadores. Somos pecadores. Mas nós precisamos estar sempre na direção de Deus. Sempre pedir perdão pelos nossos pecados. Por tudo que nós fizemos de errado. Todos os dias nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Mesmo os pecados que nós nem sentimos que cometemos, mas nós somos pecadores, carentes da misericórdia de Deus, carentes do perdão de Deus. Então, todos os dias devemos pedir perdão pelos nossos pecados.
e nominar os pecados. Ó, eu fiz isso, me perdoe, Senhor. Eu fiz aquilo, me perdoe, Senhor. Então vamos pedir perdão pelos nossos pecados, para não acontecer como aconteceu com Geazi. Ele fez uma coisa errada, ele se apropriou de uma coisa que não era dele, escondeu, mas a consequência vem, não, nada que você vai fazer vai ficar oculto para Deus. Nada que você faz fica encoberto para Deus. Então ele sabe de todas as coisas. Ele usa muitas vezes pessoas para falar dos nossos pecados, das nossas iniquidades, de tudo que nós estamos fazendo de errado. Ele usa profetas, ele usa pessoas para nos falar, para nos alertar muitas das vezes. Então, não vamos seguir o exemplo de Geazi, porque a consequência foi muito cruel. Então ele pegou a lepra de Naamã passou para ele, e mais a descendência dele. Então, ele destruiu não só a vida dele, mas dos descendentes também. Então, é muito sério. Nós devemos sempre andar em retidão, sempre andar no caminho correto. Não vamos aceitar nenhum tipo de suborno, nenhum tipo de fazer coisas erradas. Que nós somos falhos, somos pecadores, mas vamos andar o mais correto possível. Glória a Deus. Glória a Deus, eu sinto a presença dele. Então, vamos estar agradecendo a Deus pelo dia que ele nos deu. Vamos estar agradecendo a Deus porque você levantou da cama, você foi trabalhar e é tudo permissão dele. Se você vai dormir hoje, vai acordar amanhã, é permissão dele. Então, vamos agradecer a ele por tudo que ele tem feito por nós. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra breve, mas eu creio que é muito edificante essa palavra. Porque nós temos que pensar, temos que seguir o exemplo de Naamã, não da incredulidade dele, de não acreditar, mas depois que ele teve um ato de fé e foi buscar a vitória dele. Então, não vamos seguir esse exemplo de Naamã de não acreditar quando Deus fala conosco. Porque muitas das vezes Deus fala ao nosso ouvido, nós muitas das vezes não damos a devida importância, né? Não acreditamos, será que é Deus que está falando conosco? Mas nós temos que estar, para nós sabermos se Deus está falando conosco, se é de Deus, nós temos que ter essa intimidade com Ele. Nós temos que estar sempre em comunhão com Ele, sempre pedindo direção do Espírito Santo, para que Deus possa estar nos abençoando e estar falando conosco. Amém? Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Eu quero cumprimentar os irmãos que estão conosco. O Jeová em si, é a primeira vez que entra na minha live, que Deus abençoe, paz do Senhor, que Deus abençoe você e a sua família grandemente. A minha prima Vilma também, que Deus abençoe. A irmã Neuda também está conosco, que Deus abençoe, a irmã Neuda. O irmão Fábio Cordeiro também está conosco, que Deus abençoe. A irmã Joseni, que Deus abençoe. O irmão José Carlos. Agora não consigo mais. Aqui. O irmão José Carlos, a irmã Joseni. A minha mãe, meu pai, que Deus abençoe. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Que essa palavra possa ser edificante e que nós possamos estar mais e mais se aprofundando na palavra de Deus. E os irmãos, eu peço que os irmãos leiam e reflitam nessa passagem de Naamã, uma passagem muito poderosa. A passagem de Naamã é muito edificante, né? Porque por intermédio ele era um capitão do exército da Síria, ele não conhecia a Deus, né? Ele não conhecia Deus. Foi por intermédio de uma serva que ele conheceu a Deus. E é maravilhoso quando nós estamos também pregando a palavra de Deus e as pessoas
conhecem a Deus, não conhecem ainda através da nossa palavra, da nossa evangelização, né? Pessoas sejam trazidas para perto de Deus. Aceitem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É maravilhoso, irmãos, principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo, quantas coisas estão acontecendo. Então nós temos que pregar o Evangelho, temos que trazer mais e mais pessoas a aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador. E daí o Espírito Santo vai convencer essa pessoa. Mas nós temos que lançar a semente. E o Espírito Santo convence que nós temos obrigação de pregar e de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas quem convence é o Espírito Santo. Então vamos estar pregando, vamos em todo o tempo, no teu trabalho, na escola, na faculdade, onde você estiver. Se você tiver uma oportunidade de estar falando de Jesus, falando do amor de Jesus, vamos estar pregando, para que mais pessoas possam ser salvas, para que mais pessoas possam ser trazidas para perto de Jesus, como um dia eu fui trazido. Então é maravilhoso, irmãos. Quantas pessoas que estão nessa live hoje, que eram do mundo, né? Que faziam coisas erradas, muitas coisas que não agradavam a Deus. Quantas pessoas que faziam essas coisas e Jesus resgatou do lamaçal do pecado. Estava vivendo em pecado, quantas coisas erradas, muitas vezes bebendo, fumando, se prostituindo, usando droga, mas Deus resgatou. Deus é maravilhoso, irmãos. Então ele nos resgata do pecado, para que nós possamos fazer a vontade dele, para que nós possamos estar mais e mais na presença dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então fique com essa palavra. Eu creio que essa palavra é muito forte. A passagem de Naamã é uma palavra muito abençoada, né? Para nós tirarmos muitas lições. Então eu aconselho os irmãos a ler esse capítulo, 2 Reis, capítulo 5. Ele tem 27 versículos. Eu não li todos os versículos, senão ficava muito extenso. Mas os irmãos leiam lá e que vai ser muito edificante essa passagem de Naamã. Não que a Bíblia Sagrada é rica, ela é a nossa sabedoria, né? É a nossa manual de instrução. O que nós precisarmos, nós temos que consultar o nosso manual de instrução, que é a Bíblia Sagrada. Qualquer problema que você tiver, recorra à Bíblia Sagrada. Essa palavra que ela é viva, ela é eficaz e ela não volta vazia. Amém? Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração, queria só cumprimentar os irmãos que estão conosco aqui. Então, o irmão Fábio, o Giovanni Si também, que Deus abençoe. A minha mãe e meu pai também, que Deus abençoe. O irmão José Carlos, a irmã Joseni, que Deus abençoe. A Vilma também, que Deus abençoe. E os irmãos que precisam de oração, se quiser colocar para nós aí, vamos estar orando. E se algum dos irmãos que está na live quiser dar um testemunho, fazer uma oração, me chama aí que eu já aceito aqui, nós vamos estar interagindo. Então, estamos aqui para fazer a obra de Deus, estamos aqui para pregar a palavra, para que pessoas sejam edificadas. E um testemunho edifica, né? Testemunho edifica muitas vidas. Através do teu testemunho, muitas vidas podem vir a Cristo, através do teu testemunho. Então, como é importante nós vivermos corretamente, né? Pagarmos as nossas contas em dia, esse é um bom testemunho. Nós pagarmos as contas em dia, não andar mais correto possível, né? Então é o nosso bom testemunho. E as pessoas estão olhando. E muitas pessoas se espelham na gente. Então nós
temos que dar um bom testemunho. Amém? Os irmãos que precisam de oração, coloca para nós aí, vamos estar orando. Eu também preciso, eu sou carente das orações dos irmãos, eu e minha família, para que Deus dê graça para nós, né? Para que Deus continue abençoando. Então, se os irmãos precisarem de oração, coloca para nós aí, vamos estar orando. Amém? Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Eu glorifico a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, né? Ele tem nos guardado, Ele tem nos abençoado em todos os sentidos, em todas as áreas. Então, temos que agradecer a Ele em todo o tempo por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Se os irmãos precisam de oração, coloca para nós aí, vamos estar orando. Se ninguém precisar, vamos estar orando. Glória a Deus. Vamos orar pela família do irmão Fábio. Vamos estar orando. Mais alguém precisa de oração? Glória a Deus. Se alguém precisar mais, vamos estar orando também. Glória a Deus. Então vamos estar orando, irmãos. Vamos orar um pelos outros, né? E eu oro por você aqui, você ora por mim aí. Nós vamos, e assim, Jesus vai ser glorificado. Michele, Christian e Guilherme, precisa de oração. Vamos estar orando também. Glória a Deus. Mais algum irmão precisa de oração? Coloca para nós aí. Já vamos estar orando. Glória a Deus. Adorado seja o nome do Senhor. Sinto a presença do Senhor aqui. Glória a Deus. Então vamos estar orando. Glória a Deus. Amado Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Que nós possamos ter a confiança que Naamã teve para mergulhar 7 vezes e ser curado. Glória a Deus, aleluias. Que nós possamos estar mais e mais na Tua presença, mais e mais sendo cheios do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está assistindo essa live, Senhor. Abençoa também esses pedidos de oração que foi mencionado, Senhor. Jesus querido, muitas das vezes nós não sabemos o que passa com essas pessoas. Mas Tu conhece todas as coisas. Entra com provisão, entra com libertação, entra com cura nessa noite, Senhor. Jesus querido, esteja curando, esteja libertando nessa noite, Senhor. Jesus querido, esteja desfazendo todo o mal, Senhor. Toda armadilha de Satanás seja quebrada em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Todas as artimanhas do inimigo seja quebrada em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está assistindo essa live, Senhor. E cada família aqui representada também, Senhor. Eu peço também que o Senhor abençoe a mim e a minha família também, Senhor. Nós somos carentes da Tua presença, somos carentes da Tua bênção, Senhor. Queremos estar mais e mais na Tua presença, Senhor. Mais e mais engrandecer o Teu nome. Porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E eu sinto a Tua presença aqui, Senhor. Esteja abençoando, Senhor. Esteja derramando da Tua presença, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Que toda armadilha do inimigo seja quebrada, Senhor, em nome de Jesus. Jesus querido, abençoa, Senhor. Cura, batiza. Liberta, Senhor. Esteja libertando, Senhor, pessoas que precisam de libertação, que estão amarrados no inimigo, Senhor. Que o diabo está destruindo a vida, Senhor. Esteja abençoando também as pessoas que estão encarceradas, Senhor. Esteja abençoando
as pessoas que estão nos vícios das drogas, Senhor, do álcool, da prostituição. Esteja abençoando, Senhor. Esteja restaurando, Senhor, vida, Senhor. Esteja restaurando, Senhor. Oh, Jesus querido, esteja abençoando, Senhor. Adorado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, Senhor. Nos livrado de todo mal, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando, Senhor. Continua se fazendo presente nas nossas vidas, Senhor. Continua, glória a Deus, esteja nos abençoando, Senhor. Eu sinto a tua presença aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós e por tudo que o Senhor vai fazer. E nós queremos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Queremos mais e mais, Senhor, aprender da tua palavra, Senhor, meditar na tua palavra, Senhor. Que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, Senhor, e ela não volta vazia. Que possamos estar mais e mais meditando, Senhor, e esteja conosco, do nosso lado, a hora que nós estivermos lendo essa palavra, Senhor, essa palavra maravilhosa, que é o nosso manual de instrução, Senhor, para a nossa vida. Tudo que precisamos, nós recorremos aqui na tua palavra, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez lá no cruz do Calvário por nós, Senhor. O Senhor foi cuspido, foi crucificado, mas no terceiro dia o Senhor ressuscitou e está conosco, Senhor, sentado à direita do Deus Pai. E vai vir nos buscar, Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que está muito próximo do Senhor voltar a buscar a sua igreja, Senhor. E queremos estar preparados, Senhor. Não queremos estar dormindo. Não queremos estar distraídos, Senhor. Queremos estar atentos para que, Senhor, quando o Senhor vier, nós estarmos contigo, Senhor, nos ares, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui conosco, Senhor. É que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que Deus possa estar abençoando a cada irmão que está conosco. Que Deus possa estar derramando ricas bênçãos de cada irmão que está conosco. Que nós possamos estar mais e mais na presença de Jesus. Mais e mais buscando a presença dele. Que nós somos carentes da presença de Jesus. Glória a Deus. A irmã Miriam entrou. Que Deus abençoe. A irmã Miriam, irmão Paulo. Que Deus abençoe a sua família, seus filhos. Que Deus possa estar abençoando grandemente. Glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã vai ter o culto do avivamento no Ministério Avivamento Pleno. Rua Couto Magalhães, 1133, aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Vai estar pregando a irmã Helena. Ela é muito usada por Deus. E você é o nosso convidado para estar lá, a partir das 20 horas. E no domingo, às 19 horas, culto da família, na direção dos varões. Estará pregando o pastor William, que está dando um estudo de 1 Coríntios. E vai ser o capítulo 6. Então, também, você é o nosso convidado para estar lá. E creio que Deus vai fazer maravilhas naquele lugar. Então, você é o nosso convidado para estar junto, adorando a Deus conosco. Amém? Deus abençoe sempre a sua vida e a sua família. Deus abençoe também, irmão. Eu fiquei muito feliz do senhor entrar na live. Primeira vez que o senhor entra na minha live. Então, que Deus abençoe. E toda quarta-feira, a partir das 20h30, nós fazemos uma live. Então, o senhor é o nosso convidado especial aí para estar conosco. Hoje foi excepcional, né? Começar às 9h20. Mas horário é 20h30, 8h30 da noite. Toda quarta-feira, se Deus permitir. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada irmão que está conosco. E quarta-feira, se Deus permitir, às 20h30, estaremos mais uma vez para estar meditando na palavra de Deus. Glória a Deus.
Que Deus abençoe a cada irmão que está aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.